Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, segunda-feira, dia 27 de novembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a liturgia de hoje oferece-nos algumas possibilidades muito interessantes de reflexão. Em primeiro, ressalta-se a importância da convicção religiosa. Depois, o ser humano precisa aprender a fiar a sua própria vida nos pactos que Deus selou com o gênero humano. Em terceiro, nesta liturgia, podemos facilmente reflexionar sobre a sabedoria divina e humana. Além disso, devemos levar em conta a entrega total da viúva citada no Evangelho de hoje. Ao meu ver, ao menos 4 subtemas importantes a serem ponderados na liturgia de hoje. Dentro desta perspectiva, olhemos inicialmente para a convicção religiosa dos jovens citados na primeira leitura de hoje. Notem que, enquanto inúmeras pessoas cederam a determinadas ordens do rei Nabucodonosor, 4 jovens resolveram permanecerem convictos com a religião que aprenderam de seus pais, de seus antepassados, a respeito do Deus único de Israel, aquele que foi revelado em especial a Moisés e a Abraão. Que coisa impressionante! Jovens que não sucumbem aos ideais de um rei tirano que queria obrigar todos a adorarem falsos deuses. Certamente, neste ponto em especial, salta aos nossos olhos uma importância capital, onde os pais devem ser os primeiros educadores de seus filhos, tanto em matéria religiosa como em matéria familiar e social. Hoje em dia, notamos que, de certo modo, o Estado interfere quase que diretamente na educação familiar e principalmente dos filhos, sobretudo no que tange à matéria educacional sobre a religião. Veja que esta ideia de desconstruir a família religiosa já não vem de agora, é antigo, é desde a história da Antiga Aliança. Por este olhar, é sugerido pensar que uma das formas que tentam desconstruir a família que Deus criou desde o início parece ser a via do rompimento com o compromisso à vida religiosa dentro de todas as famílias. Os jovens da primeira leitura de hoje ensina a todos nós com exemplos concretos como todo cristão deveria agir em seus lares, em todo o seu dia a dia. Hoje em dia, muitos cristãos carecem desta matéria a respeito dos princípios religiosos que sempre regeram a vida de família de nossos pais. Muitos pensam melhor dizendo, que ser católico é simplesmente oferecer dados a mais para o censo. Ser católico não é isso. Com efeito, uma lacuna familiar vazia sobre a educação religiosa com bases sólidas deixa a família e os lares mais vulneráveis, mais fracos, mais fragilizados. Vejam que os jovens citados na primeira leitura de hoje se tornam pessoas mais maduras e sabem tomar decisões mediante os desafios em suas vidas, especialmente tendo em vista o ensinamento que eles receberam de seus pais. Reparem que a atitude deles conquistou a confiança de muitas outras pessoas.
o que se transformou em testemunho de vida religiosa. Diante disso, aqueles jovens obtêm de Deus tal sabedoria que nenhum tipo de sábio ou mago do rei foi capaz de vencê-los, como nós lemos na primeira leitura. Se traduzindo que a confiança daqueles jovens atraiu a benevolência divina sobre suas vidas. Nota-se que eles não tiveram receio algum para confiar em Deus. Algo extremamente necessário para os nossos tempos atuais, visto que a religiosidade no seio familiar está ficando cada vez mais precária, cada vez mais fragmentada e corrompida. Será que todos nós, como famílias de Deus, não deveríamos refletir cada vez mais sobre questões como estas? Pense um pouco aqui, tá? E a título de exemplo, como matéria religiosa e tradicional dentro da família, você pede bênção a seus pais? Seus filhos pedem bênção aos seus avós, tios, padrinhos e madrinhas? Antigamente se rezava mais nos colégios, nos locais públicos, enfim. Será que isto é simplesmente um esquecimento? Ou será que a família está sendo induzida a romper com a fé de nossos pais, com a fé cristã? Veja que a fé recebida a partir do dia do nosso batismo não pode ser vista apenas como algo supersticioso, algo social, mas a fé tem que ser vista como adesão total a Deus, uma entrega total a Deus. É assim que Deus nos chama a vivenciar a nossa fé batismal. De fato, é algo desta grandeza que Jesus nos alerta, especialmente hoje no Evangelho, quando cita uma viúva. Vejam só, a viúva foi ao templo e doou suas últimas economias aos cofres, tendo em vista o seu comprometimento e confiança a Deus. Jesus a observa e diz que mesmo que ela tenha doado algumas poucas moedinhas, foi ela, naquela ocasião, que doou mais do que qualquer outra pessoa, pois ela confiou em Deus e doou tudo o que possuía. Isto é, ela fiou sua vida a Deus e entregou-se totalmente à providência divina. Por vezes, queremos ter Deus em nossos lares, mas às vezes não confiamos e nem entregamos toda a nossa vida em suas mãos. Os jovens da primeira leitura de hoje não tiveram receio de demonstrar as suas convicções religiosas. E se acompanharmos ainda atentamente as leituras nos próximos dias, vamos ver o quanto Deus cumulou a vida deles de grandiosos prodígios e tantos outros cuidados. A viúva de hoje, simples, pobre, humilde, não teve medo de entregar tudo a Deus. Portanto, em nossa atualidade, se manifestarmos atitudes convictas de fé, também Deus cuidará de cada um de nós e ainda seremos cumulados de grandiosas bênçãos em nossas vidas pessoais e em nossas casas, nossos lares. Deus abençoe você e toda a sua família.